helpers e utils, as ferramentas secretas do desenvolvedor. Cara, é uma coisa simples, tá? Mas eu diria que para você se tornar um cara sênior, essas coisas simples, esses detalhes de organização mesmo, são muito importantes. Porque você vai ver que, de novo, torna o projeto cognitivamente mais acessível, mais simples de se entender. E isso vai ser muito importante ao longo da sua carreira, tá? Então, isso aqui é um detalhe. Ao longo das aulas eu já comentei sobre essas funções. E eu vou trazer agora na prática, mas primeiro aquela metáfora, né? Caixa de ferramentas. Basicamente isso. De novo, é tudo sobre reusabilidade, composabilidade, né? As peças de Lego. Software é isso, tá? E a gente tem que sempre bater nessa tecla, porque é isso. E as ferramentas, elas são, por padrão, utilizadas para problemas específicos. Mas se você tem o mesmo problema, você precisa da mesma solução em vários locais do código, tá? E agora eu não estou falando nem daquelas, por exemplo, daqueles componentes que se integram entre si, né? Por exemplo, o provider ele tem geralmente a ver com algo mais de invólucro, o service geralmente ele é utilizado por um hook. Aqui não, aqui são ferramentas que às vezes podem estar espalhadas pelo projeto inteiro e que se você não isolar elas separadamente, você vai se ver repetindo mesmos padrões de código pelo projeto inteiro. E o principal, lembre-se sempre disso, é quando tem código repetido e você tem que dar manutenção nele. Então, se ele não está isolado, se ele não está abstraído em uma função, você vai precisar procurar onde que eu tenho coisas que fazem isso no código, porque eu preciso agora da manutenção. Enquanto que se você já isolou isso aí, você sabe que essa ferramenta aqui está sendo utilizada em 30 arquivos do seu projeto. Tá? E a gente está falando aqui de ferramentas simples, ó, formatação de preço, truncate, né, que é você tem um texto grande, né, uma string de 300 caracteres, mas você quer mostrar na tela apenas até 50 e depois você quer aqueles 3 pontinhos. Cara, sabe, utilitários desse tipo, pegar cor, então um mapeamento entre determinado enum, que agora você já sabe o que é, e uma cor. Porque, para perigo, né, danger, eu quero, perdão, para coisas que, por exemplo, estão pausadas ou paradas, eu quero a cor vermelha. Então eu relaciono o enum com a cor. São ferramentas desse sentido. E elas vão estar espalhadas, porque você vai usar isso em vários locais. Formatação de data, por exemplo, pode estar em qualquer lugar. E para dar manutenção, você vai ter que procurar, se tiver centralizado, melhor, muito melhor. Tá? Então lembre-se de ferramentas. Último ponto, ainda aqui na parte da apresentação do conceito, é da facilidade de você testar essas funções quando elas estão isoladas. A gente vai ter curso aqui sobre testes. Tem os mais diversos testes. E o melhor deles é o teste unitário. Melhor assim, o mais efetivo, na minha opinião, porque quando você tem algo muito pequeno e você consegue testar aquele algo pequeno, aí você garante, né, grande parte da sua composabilidade das peças de Lego. Estou citando aqui porque aqui a gente tem as peças de Lego. Se eu sei que cada um desses, por si, eles estão fazendo a função deles, cara, já é uma base muito sólida. Depois, a gente vai ter que testar eles em conjunto. Mas com as utils, as funções utilitárias, você consegue testá-las isoladamente e você garante que elas estão funcionando. Então, nos outros lugares que você usá-las, você vai ficar muito mais seguro, porque você sabe que a função está funcionando. Se daqui para frente não funcionar, daí não tem a ver com aquela base sólida que eu garanto que está funcionando, porque eu uso ela em vários lugares. Então, você vai criando uma segurança para ir expandindo o seu projeto de software. E pense que os projetos começam pequenos, mas já eles estão muito grandes, muito complexos. E você, como um desenvolvedor sênior, você tem que ter essa segurança para você avançar. Testes, isolamento, né? Composabilidade, divisão de responsabilidades. Então, tudo isso para falar que helpers e funções utilitárias são apenas detalhes, mas são detalhes muito importantes. No código não tem muito segredo, vamos para o código. Tá? Você já conhece aqui o nosso e-commerce de boxing, né? E, por exemplo, aqui, o preço. Né? Vamos ver como que ele está fazendo essa questão do preço. Vem de product price, onde que está product, aqui, ó, pronto, format price. Então, isso aqui é uma função simples que ela está sendo utilizada onde? Ela está sendo utilizada aqui, dentro desse componente. Como eu falei, ela pode ser utilizada em vários lugares. Eu poderia ter o format price lá no meu service, por exemplo. Aqui no user service, sei lá, tem a data de registro. Eu poderia aqui já processar o dado e do service eu mandar para o restante da aplicação.
esse dado já formatado. Tá? Mas não é incorreto a gente fazer isso aqui na ponta, no último componente, no componente que vai apresentar. Cara, é do jogo. Às vezes você quer mostrar esse preço de forma diferente em locais diferentes. Então não faz sentido você formatar isso lá no service, por exemplo, tá? Isso vai de caso a caso. Mas, basicamente, isso aqui é uma função utilitária. Como um bom arquitetos de software, né, e gestores de projetos de software também, a gente tem que mover isso aqui para a pasta certa. Como que a gente faz isso? A gente pode usar IA ou a gente poderia mover manualmente. Vamos utilizar IA. Eu vou dar um Ctrl L aqui no cursor, mova essa função utilitária para a pasta utils/formatprice.ts. É isso. Ao fazer isso, ele vai mover para lá. Vamos ver se em algum outro lugar a gente está utilizando funções assim. Por quê? Olha lá. Estamos utilizando em vários locais. Então eu tenho format price espalhado pelo projeto inteiro. Isso aqui é um padrão errado. Então, beleza, eu já criei funções. Mas eu tenho 3 instâncias da mesma função. Quer dizer que se eu alterar qualquer uma delas, não impacta as outras. Tá? Isso é errado. Então, aqui, ó, a própria IA, ela já encontrou, tá? Então ela fez essa pesquisa, ela verificou se há outros usos de format price. Isso aqui deixa a gente preguiçoso, tá? Eu não esperava que ela fizesse isso. Mas você deve saber disso. Então, se a gente tem uma mesma função, seja com nome igual ou não, mas que o comportamento dela, o que a gente espera é que fosse igual em todos os locais, todas essas funções você tem que padronizar para passar a utilizar a mesma coisa. E daí, ó, elas vão ser colocadas aqui, vão ser importadas nos arquivos. Então, se a gente vê os outros arquivos, ó, tiramos código desse arquivo e importamos de lá. Bonito, bom, isso que a gente espera. Tiramos daqui e colocamos lá. Tiramos daqui, colocamos lá e criamos uma função formatPrice. Perfeito? Por fim, como eu disse, é interessante a gente criar o quê? Arquivos de teste. Geralmente o arquivo de teste, a gente trabalhou com isso no curso, o formato de nomenclatura, formatprice.test.ts. Você vai ver aqui que a própria IDE já deixa ele com uma outra cor, porque ela entende que é um arquivo de teste. E agora, isso aqui eu costumo fazer com IA sempre. Criar os cenários de teste. Então a gente vai dar um outro Ctrl L, crie os cenários de teste em formatprice.test. Tá? Por quê? Isso vai validar. O teste ele trava essa função para que a gente não altere sem que a gente tenha que provar que essa alteração era esperada. Como assim? Vocês vão ver aqui que no Format Price Test, a gente vai ter alguns cenários. E aqui estão eles. Então, para 100, a gente espera, ó, reais com espaço, 100, vírgula. Tá? Então, os decimais são separados por vírgula. E se tiver um separador de mais de 1000, a gente quer separar por ponto. Tá? Então, 1000 separator é por ponto. Decimal, a gente quer assim, beleza, e ele faz algum cenário, tá? Vamos testar para ver se isso aqui funciona. Acho que eu vou ter que instalar o Vitest. Instale o Vitest. Então, no meu package JSON, eu ainda não tenho a biblioteca de testes. Pedi aqui para IA instalar. Então, ele vai dar npm install Vitest. -d porque é em modo de desenvolvimento. Se a gente ver aqui no package JSON, ó, tem algumas dependências apenas de desenvolvimento. Qual que é a diferença? Essas dependências vão estar na build final, utilizada pelo usuário. Essas aqui são utilizadas em desenvolvimento, não necessariamente precisam estar na build final. Tá bom? Vou dar um run. Beleza, e ele acabou aqui de rodar. Isso aqui é arriscado, né? Porque fazer toda a instalação de uma nova dependência tão importante para o projeto, às vezes a IA pode errar por ela estar acessando documentação antiga. Nesse caso, você pode vir aqui e acessar, por exemplo, o Vitest, Getting Started, e aqui ele vai ter as formas de instalar e o que você precisa alterar. Faça essa alteração no package JSON e daí as coisas já devem estar rodando. Né? Então ele faz toda demonstra como é a instalação aqui. Tá? Mas no nosso caso, aparentemente deu certo, porque aqui ele rodou e vamos ver o que aconteceu. Vou voltar aqui. Para a gente rodar, a gente vai ver no package JSON e ver que agora a gente tem test. Então, scripts test, então agora eu tenho npm run test. Vou rodar e ver, ó, que ele esperava uma coisa e veio outra, só que parece que é a mesma coisa. Eu acho que só tem uma diferença aqui desse espaço aqui. Vamos ver aqui que ele copiar esse espaço, tá? Vou corrigir e já volto. E ó, voltando, realmente era isso. Então,
Aqui a IA identificou que o espaço que ele estava esperando, o código, é de um espaço não quebrável. Então, para olhos humanos seria a mesma coisa, mas enfim, corrigido. E agora a gente rodando os testes, vamos rodar aqui o npm run test again, novamente. A gente vê que agora os testes rodou o format price e tudo deu certo, tá? Então agora sim, se a gente voltasse, né? Então, vou salvar aqui tudo que deu certo, a instalação, para a gente fechar a nossa aula. Se eu fizesse daquela forma, né? Que eu estou esperando, aqui ó, sem o espaço. Então, o que vai acontecer? Ó, o que eu estava esperando? O espaço, eu recebi sem espaço. Cara, é isso que você quer? Sim. Agora eu quero assim. Eu mudei a forma de pensar aqui no meu projeto, estou refatorando o projeto. O que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que vir aqui no nosso teste e eu vou mudar isso aqui, por exemplo, para cá. Então, o primeiro teste que ele faz aqui ó, é o do 100. Então, se eu mudar aqui, o do 100 vai passar, certo? Agora, o do 50 vai falhar. Então, a gente tem que refatorar os testes, certo? Isso que eu disse que dá uma segurança boa. Por quê? Porque daí você sabe que, cara, se eu alterar, os testes estão com o que eu pensava no dia que eu criei essa função utilitária. Tá? Então, como eu disse, vamos ter curso mais focado em testes, mas para as funções utilitárias, um dos principais motivos da gente deixar ela separada e se beneficiar disso é a questão dos testes. E como vocês viram, a IA é muito boa em gerar testes, corrigir eles, inclusive. Então, usem ela para isso também, tá? Então, vou desfazer aqui. Os testes vão passar. Sempre é legal comitar o final de tudo com algo funcional, né? Com um teste. Então, tá feito o commit. E com isso a gente aprendeu o que são helpers, functions e o que são funções utilitárias. Até mais! Gostou dessa aula e quer ver o curso inteiro? Vai em devfellowship.com e siga @devfellowship e @tainafidelis.